Legal você contar primeiro um pouco da sua trajetória, da sua história para o pessoal saber, e um pouco da própria gestora, como que vocês pensam, falar um pouco dos fundos também. O Nishio até tem aqui uns gráficos de performance, ele pode acabar ajudando aqui com os números, mas é bem interessante para, enfim, todo mundo conhecer. Não, tá ótimo. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Kitaguiri, filho de... A minha mãe era médica, o meu pai tinha uma assistência técnica, assim, não tive... Talvez a maior influência para acabar no mercado financeiro foi um primo que trabalhou numa resseguradora do Buffett. E aí ele me deu os livros... Intelligent Investor, aquela linha do Buffett. Foi ali que eu talvez comecei a me interessar um pouco mais. Acabei vendo lá aquela onda do 2003, 2004, 2005 lá, né, de IPO, que tudo dava certo. Então brincava um pouquinho ali, mas depois quis também entender um pouco mais do porquê que estava acontecendo aquilo, qual que era o fundamento das empresas, né? E aí em 2005, quando eu fui procurar o meu primeiro estágio, acabei direcionando para tentar entrar numa asset que seguisse um pouco dessa filosofia fundamentalista ali. Dei sorte de conseguir entrar na Gás Investimentos, que era uma asset com um tamanho bem razoável, já tinha seu mais de bilhão sob gestão, mas ao mesmo tempo era uma estrutura de análise enxuta, assim, de 6 pessoas, onde eu era o mais novo dos 6. Então tive muita oportunidade para aprender, ver diversos setores, né? Acho que foi aí que aprendi bastante com o Nishio ali, né? Acho que isso. A gente olhava a parte de serviços financeiros, bancos, né? Lembra de IPO de Porto Seguro, que, ninguém... Era bom. Como você ia falar IPO do Banco do Brasil, aí... não é tão velho assim, foi bom, né? Porque como era um monte de setor novo que veio para a Bolsa naquela época, tinha diversos setores que não tinham uma desvantagem competitiva tão grande pro pessoal que tem mais cabelo branco que nem o Nishio, né? Isso aí. Vocês chegaram a trabalhar junto? Não. Ele como cliente sempre. Entendi. Você sempre tá no lado da análise. Do sell side. Mas daí continuando assim, de 2005 a 10, tava lá na equipe de análise da Gás. É engraçado assim, quando em 2010, quando eu achei que tava chegando perto do volante ali, a Gás foi adquirida pela 20, e aí passei por mais um momento de prova, trabalho, mas que também foi muito aprendizado de novo. E continuei essa trajetória de análise até 2012. Então, entre 2005 e 2012, olhei praticamente todos os setores da Bolsa, aí, tirando commodities. E isso acho que ajudou muito para passar para a gestão dos fundos em 2013. Com certeza. Até porque já tinha uma boa noção de qual que era a sensibilidade quase ou grande parte das empresas, quais eram os drivers de valor. E aí de 13 até hoje eu venho fazendo gestão de fundos, onde os primeiros 8 anos foi focado na estratégia de dividendos, mas desde o final de 19 eu venho tocando, até por uma vontade minha de ter mais flexibilidade, iniciar uma outra trajetória, um long bias, que chama 20 Total Return, na verdade, fundo, mas é um fundo bem flexível, onde a gente investe, onde em geral cerca de 80% do nosso risco está em ações no Brasil, mas a gente tem flexibilidade de investir até 20% no exterior, e também olhamos outros mercados, como de juros, câmbio, até mesmo crédito. Você pode ficar short também? Podemos ficar short. Então a gente usa principalmente esses outros mercados para achar os melhores heads para o nosso portfólio, ou muitas vezes, como foi nesse ano, pensando em risco-retorno dos ativos, né? Assim, início do ano, por exemplo, a gente vendo com a crise do crédito, né? Dívida da Localiza, IPCA mais 10, 11, vamos também nesse patamar, o risco-retorno era muito atrativo, né? E muitas vezes é melhor do que você investir na ação, né? Veja que início do ano a Vamos estava, sei lá, 16, 17 reais. Hoje está 10 reais, né? E a dívida que chegou a abrir para IPCA mais do 11, fechou já para 8, mais ou menos. Então a gente usa um pouquinho dessa flexibilidade, eu diria que nesses 20% de risco diferente de ações,
Hoje, como é que está o fundo posicionado em termos de comprado, exterior, Brasil? Hoje a gente está 85% comprado, mais ou menos, em renda variável, sendo que 80% disso, mais ou menos, é Brasil. E temos um pouco mais de 5% só em crédito privado.